São Paulo retira a proposta feita aí ao Porto pela liberação do Endel, galera. Vamos falar disso, você vai entender aqui os detalhes, tá bom? E o Zubeldia espera a chegada de mais reforços no São Paulo. Quantos? Quais posições? Vamos falar disso aqui também. E a diretoria ainda aguarda, está otimista aí pela chegada do lateral direito Natanael. E o time começa a ser projetado e ajeitado, o time do Zubeldia para esse 2025. Já teve aí o primeiro treino lá nos Estados Unidos. Enzo Dias e Bobadilla, os dois jogadores vão viajar amanhã, sábado, dia 11 de janeiro, para os Estados Unidos, beleza? Vamos falar disso aqui nesse vídeo e muito mais, obviamente. Então, eu já peço para você, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative aí o sininho das notificações, é muito importante. Se puder compartilhar o vídeo também, ajuda bastante, beleza? Nossa meta continua, até março a gente tentando aí bater os 20 mil inscritos, 20 mil amigos aqui do canal. Então, se você puder também se inscrever, dar essa moral aqui, tamo junto. A gente tem vídeos e lives aqui todos os dias aqui no canal Big Tricolor, beleza? Para não perder tempo, então, vamos acelerar aqui as nossas informações, mercado da bola. Já trazer para vocês aqui que o Enzo Dias e o Bobadilla vão viajar amanhã, no sábado, né? Para os Estados Unidos, eles vão se juntar ao elenco do São Paulo que já está lá. O Enzo Dias, né? Ele fez exames médicos, assinou o contrato com o São Paulo, então o jogador está liberado para viajar. Tá ok, então, com o lateral esquerdo. Já o Bobadilla, né, galera, estava com dengue. O jogador então ficou isolado aí na sua casa. Tá melhor, já pode viajar também para os Estados Unidos. Os dois jogadores, o volante e o lateral esquerdo, se juntando ao elenco lá e provavelmente o elenco, pelo menos, né, esses aí, né, que a diretoria separou, né, se propôs ali, se programou para levar, todos já estarão lá com o treinador do São Paulo, então lá nos Estados Unidos, beleza? E lembrando que no dia 15 tem jogo aí contra o Cruzeiro já na pré-temporada, e a gente vai ver esse São Paulo aí do Zubeldia, como ele tá se saindo, beleza? Inclusive, né, ver esse São Paulo, como que vai sair esse São Paulo do Zubeldia, no primeiro treino, né, já depois da preparação física, o primeiro treino que os caras foram a campo, eu acredito que seja até um treino mais leve, né? Aquele treino dos jogadores ali, mais posição, mas eu vi que ele dividiu, pelas imagens, ele dividiu ali em dois times, né? Titular, talvez titular e reserva, deu para ver alguma coisa ali. E o que a imprensa, pelo menos, está repercutindo é que o Oscar teria jogado mais aberto pela ponta esquerda tal, o que causa um pouco de frustração, assim, um pouco de revolta, um pouco de descontentação, sei lá, na maioria dos torcedores. Até porque a gente gostaria de ver o Oscar mais pelo meio, tal, jogando mais por dentro ali, né? Como o cerebral, o meia, o camisa 10. Talvez nesse começo a ideia do Zubeldia é exatamente aquilo que a gente vem falando aqui direto, né, galera? A gente sempre tá falando nas lives e nos vídeos. Deve ser o Oscar mais aberto pela esquerda, o Lucas mais pela direita, o Luciano e o Caleri. No primeiro momento, eu acho que vai sobrar para o Ferreirinha. Só que aí, a questão do Ferreirinha começar na reserva dá opção também para o Zubeldia. Aí a responsabilidade é do treinador encaixar o time. Eu acho que com esse time que o São Paulo tem hoje, com o elenco, o São Paulo é um dos favoritos também para disputar uma final do Campeonato Paulista. Isso aí vai ser a responsabilidade do treinador, o treinador encaixar o time. Se ele acha que deve começar com o Oscar pela esquerda, o Luciano pelo meio, o Caleri, beleza, lá é o centroavante, o Lucas pela direita, legal, a gente vai com certeza torcer muito, tomara que dê certo. Mas ainda é só uma opinião. Eu acho que o Ferreirinha ainda vai ganhar a posição, não sei de quem ali, mas eu acho que ele ganha a posição na bola, sabe? Quando ele tiver oportunidade. A gente só espera que, por exemplo, e aí agora aquele ditado popular mesmo, aquela voz do torcedor mesmo. Só espero que quando tiver jogador se arrastando em campo, né, não tá aguentando mais, ele faça a troca. Ele não deixa ali aqueles queridinhos preferidos ou o queridinho preferido se arrastando em campo para não entrar um outro jogador e não ganhar posição. Eu espero o mínimo desse treinador aí para 2025, que ele possa ajeitar esse time do São Paulo. E aí quando a gente fala do Oscar jogar pela esquerda, não é que ele é um ponta, galera. O Oscar não é um ponta, ele é um meia. O Oscar na China ele jogava centralizado, pouco mais caindo pela esquerda, porque ele saía da esquerda por dentro. Mas se você pega o mapa de calor do Oscar, ele tá em tudo quanto é parte do campo, ali entre os volantes, na esquerda, na direita, centralizado. Você vê um mapa de calor dele mais forte pela esquerda, caindo para o meio. Se der certo também o que foi feito na China, se der certo o que o Zubeldia fizer aí no São Paulo, com certeza vai ajudar muito de qualquer forma.
Mas comenta aí o que, que vocês acham também nesses nos primeiros treinos, aí o primeiro treino, né? Com essa formação do Zubeldia jogando o Luciano ali, o Oscar, o Lucas pela direita, aquilo que a gente já vem imaginando. É mais ou menos isso aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês a imagem, eu acho que eu tenho aqui. Vamos lá, cadê? Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Cadê aqui, galera? Cadê a imagem? É mais ou menos essa aqui, galera. Só que lá não está o Enzo Dias, tá? Então seria mais ou menos essa formação aí. É isso, ó. O que ele tá procurando a fazer seria isso. E falando de que o Enzo Dias não estará lá ainda, o Patrick também, galera, ele não tá treinando, não começou ainda. Então talvez, né, informação aí que o São Paulo jogue, por exemplo, talvez o jogo contra o Cruzeiro sem um lateral esquerdo ali de ofício, né? O Enzo Dias que viaja no sábado aí com o Bobadilha, o menino lá tá gripado, né? O lateral esquerdo, o Patrick lá, então tá com probleminha lá, então ainda não começa a treinar, beleza? Então é isso. Tá aí o Zubeldia já preparando o time dele para 2025 e o nosso time, nosso São Paulo, a gente vai ficar de olho, não é isso? E falando do Zubeldia, galera, ele espera ainda pelo menos mais 3 reforços, tá? Pelo que eu pude apurar, ele espera aí o lateral direito, um ponta, um jogador mais de velocidade, eu acredito que seja mais pelo lado direito, tá bom? E também seria o lateral direito, o ponta, né? E até mesmo, olha só, hein, até mesmo a chegada de um novo centroavante. Seria esse o pedido do Luiz Ubeldia. Mas será que a diretoria de São Paulo vai atender? Tem gente que fala assim, eu vi dois lados. Não, não é um centroavante. Tem um que fala, não, ele quer mais um meio atacante. Mais um fala, esse meio atacante é um ponta. A verdade é que ele gostaria de mais 3 reforços. Mais 3 reforços, isso tirando tá, o lateral esquerdo, tirando o Oscar, ele gostaria de mais 3 reforços. Que foi o que ele passou para a diretoria do São Paulo quando terminou a temporada. A diretoria está tentando, né? Está tentando também achar as oportunidades do negócio. A gente sabe, não tem dinheiro, tá difícil contratar até o lateral direito aí que o São Paulo gostaria. Então, a ideia é o São Paulo começar aí mesmo, a gente está vendo essa temporada, se chegar ao lateral direito, eu acho que serão esses, e penso que serão esses 3 reforços pontuais, lateral direito, lateral esquerdo e o Oscar, e depois a possibilidade da diretoria contratar lá no meio do ano, lá quando se abrir a janela. Eu tô vendo esse caminho da diretoria do São Paulo agora, até porque lá o São Paulo também vai poder respirar um pouquinho melhor financeiramente. O FIDIC aí chegando a quase 200 milhões de reais, né, galera? 190 e alguma coisa, ou seja, está conseguindo ter caixa para pagar ali as dívidas bancárias. Então você imagina que lá no meio do ano o São Paulo vai estar um pouco mais estável financeiramente e pode ir no mercado um pouquinho mais agressivo do que está sendo agora nessa janela, não é verdade? Comenta aí, fica à vontade, mas o Zubeldia ainda quer esses reforços. Agora, chegar é outra coisa, né, Zubeldia? Vamos ver se chega. Agora, falando em reforços, falando aí de reforços, o Natanael. O Natanael tem uma decisão agora, e pelo que eu estava apurando também, essa semana, no começo dessa semana aí, galera, eu acho que até segunda-feira teremos uma resposta se o Natanael vai para o São Paulo, vai para o Internacional, vai para o Atlético Mineiro. O Atlético, ontem já comentei para vocês, fez uma proposta, né, ali de 12 milhões de reais à vista. O São Paulo ofereceu 8 milhões de reais parcelados em 2 anos, começar a pagar em 2026, depois outros 4 milhões em 2027, 4 milhões em cada ano. E o São Paulo ofereceu um projeto ali, uma porcentagem também lá para o jogador. Enfim, né? Agora está nas mãos também, obviamente, do jogador. Agora, se o jogador quiser mesmo jogar no São Paulo, ele não aceita a proposta do Atlético Mineiro. Falar, não, eu quero jogar no São Paulo. Agora, também vamos ver se ele vai optar pelo projeto ou pelo lado financeiro, porque pelo lado financeiro o Curitiba está mais ali pendente a aceitar a proposta do Atlético Mineiro. Já teria até aceitado. O jogador, eu acho que ele tem uma importante decisão a tomar aí pela frente. São Paulo ou Atlético Mineiro? Se for para chutar agora, antes eu tinha maior otimismo, né, com ele chegando quando não tinha outro clube na jogada. Agora, sinceramente, eu já acho difícil o jogador jovem, né, cara, pô, pensar, poderia pensar num projeto de vir jogar Libertadores com São Paulo, disputar a posição com o Igor Vinícius, mas hoje no futebol onde a grana fala muito mais alto, né, galera, eu acho que, sei não, o cara pode ir para o Atlético Mineiro, até porque o São Paulo já começou a sondar outros nomes. Ontem a gente falou aqui no vídeo do Lucas Rosa,
lateral direito do Valladolid também, que o São Paulo já foi procurar, já foi sondar, né? Oferecer ali, como que tá a questão de empréstimo, a questão de valores, então. E muitas vezes aí o clube não vai conseguir trazer aquilo, né, que gostaria nesse momento pela dificuldade financeira. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acham também. Fica à vontade. Ó, galera, não esqueça de deixar aquele like. Agora, para mim, galera, olha só, isso aqui para mim foi uma surpresa, de verdade, hein? A questão do Wendel, São Paulo retirando a proposta que fez aí ao Porto pela liberação do Wendel. Gente, só para vocês entenderem, tá? O São Paulo teria oferecido, primeiramente, né? E tinha fechado com o Porto, eles estavam se acertando. Cedeu Moreira ao Porto por 1 ano e meio. Né, o Porto não ia pagar nada, quer dizer, já ia liberar o Wendel, então o empréstimo do Moreira já seria esse valor. O Porto, a princípio, né, ele não teria aceitado essa proposta, por quê, galera? Ele estava negociando com o Fluminense. O São Paulo já tinha feito aquela de 1 milhão de euros, tal, depois mais o Moreira. Aí agora o que acontece? O São Paulo retira a proposta. Só que depois que o São Paulo fechou o pré-contrato com o Wendel, o Porto aceitou a proposta do São Paulo, que era o empréstimo do Moreira, né, ali, e a questão do empréstimo do Moreira, mas olha só o detalhe que é interessante, notícia trazida aí pelo portal do UOL. Uma coisa que eu acho inacreditável, de verdade. Ou o Moreira tá muito desvalorizado, ou ele é muito fraco, ou o São Paulo tá querendo se livrar dele. Não é possível. Galera, o Porto pagaria, o Moreira seria emprestado para o Porto por 1 ano e meio, certo? 18 meses. E aí o Porto teria a obrigação de compra, sabe por quanto? Dos 50% dos valores do Moreira? 2 milhões de euros. Cara, 2 milhões de euros por 50% do Moreira. Ué, você tá falando 50% de 2 milhões? Vamos imaginar assim. Pô, os outros 50% seriam mais 2, 4 milhões de euros. É isso que o Moreira estaria valendo? Eu quero que vocês comentem aí. Mas o que o São Paulo, o Moreira iria para o Porto pagando 2 milhões de euros daqui 1 ano e meio, depois de acabar o empréstimo dele comprar o jogador, por 2 milhões de euros. Eu, de verdade, eu li a matéria e não acreditei, cara. Eu falei, eu lembro, se vocês vão lembrar que eu sempre falei aqui, ó, o Moreira já tá indo, né, por um valor muito abaixo de mercado do que o São Paulo gostaria de vender, porque eu tinha essa informação que era abaixo do valor de mercado do que o São Paulo gostaria pelo Moreira, mas eu não sabia que era 2 milhões de euros, eu tava imaginando que era uns, sei lá, uns 3,5, uns 4 pelo menos, falar, não, por 50%. Um jogador 20 anos, promissor, bom jogador. Tudo bem, hoje ele enfrenta, né? Enfrentou, hoje não sei, mas ano passado enfrentou muitos problemas físicos, teve problema com o treinador, mas não é possível que o São Paulo praticamente está dando jogador de graça para trazer o Wendel. O São Paulo, então o Porto, depois de 1 ano e meio de contrato, ou seja, lá na metade de 2026, seria obrigado a comprar 50% do Moreira por 2 milhões de euros, São Paulo. É isso mesmo, diretoria? Vocês estão com a cabeça, gente. Vocês estão comprando aí o Juan Tressoldi aí, vão comprar, né? Agora o Belmonte vai carregar essa para sempre. Mais uma. Por 27 milhões de reais. É o que a imprensa divulgou o valor dele. É o que São Paulo, o menino lá, o Marcos Antônio, 26. Ou seja, mas nós estamos falando do zagueiro, 27 milhões. Ou seja, quanto que dá isso aí? 4,5, galera? Acho que é 4,5 milhões de euros ou 4. Um jogador de 25 ou 26 anos aí, que é o Juan Tressoldi. O Moreira tem 20 anos. Mas aí a gente tá falando, olha só o que o São Paulo ia fazer, galera. E aí o São Paulo retirou a proposta também, vai ver, eles caíram em si, né? Acordaram. Falou, opa, calma lá, a gente tá dando o Moreira praticamente pro Porto. E aí, às vezes, aí seria uma troca sim, cara. Isso aí praticamente estava sendo uma troca. Você pegar um lateral de 31, ok, que eu acho ele bom lateral, mas eu era até a favor da liberação do Moreira, porque ele não joga no São Paulo. Falar, beleza, vai emprestar para o Porto, coloca lá metas, pô, mas por 2 milhões de euros, se a gente faz a continha aí, é 13 milhões de reais. É exatamente o que o Fluminense pagaria, o valor 13 milhões de reais, o que o Fluminense pagaria ao Porto para liberar o Wendel lá para o Fluminense. Aí o São Paulo, como não tem dinheiro,
os caras entram no desespero e ia dar o Moreira lá. Praticamente ia dar, galera. Praticamente sim, ia dar. O que não pode acontecer, e aí, quem fazia muito isso, cara, era a gestão Leco, de dar os jogadores da base de graça, vender de graça. A diretoria do São Paulo, e eu lembro que mais uma vez o Casares ele dizendo, o Belmonte também eles dizendo, acabou isso de jogadores da base saírem aqui desvalorizados, os jogadores serão desvalorizados. Isso aí não é desvalorizar, cara, é você falar para o mercado, vem com qualquer coisa que vocês levam. 2 milhões de euros por 50%, e detalhe, tá? O São Paulo, aí você vai imaginar, mas o São Paulo ia ficar com 50% ainda. Imagina se lá em Portugal, vamos imaginar assim, lá ele seja vendido por, sei lá, 50 milhões de euros. Olha, o São Paulo ia ter 25 milhões de euros. Uma projeção. Mas aí o 10% ia ficar para o Moreira, o São Paulo ficaria com 40%. Ou seja, o São Paulo ia fatiar o Moreira. 50% ia para o Porto, 10% para o Moreira, 40% para o São Paulo. Ainda bem que não deu certo. Eu, de verdade, quando eu vejo o São Paulo indo atrás de Lucas Rosa eu já falo, fica com o Moreira, fica com o Igor Vinícius, sobe o Igor Felisberto. Se a gente não tiver um jogador melhor do que esse Lucas Rosa, pode parar ali na base, cara, que eu acho que tem. Né? Então, se a opção era o Natanael, até viável o Natanael, já joga no futebol brasileiro, mas é uma promessa, chega para disputar a posição aí. Agora, uma outra coisa, você tem o melhor lateral que você tem, que é o Moreira. Mas aí tá falando de técnica, o difícil dele é o físico, mas precisa ter algum trabalho com o Moreira, gente. Não é possível. O menino tem 20 anos, cara. Ele tem 20 anos. Ele não é um jogador veterano em fim de carreira. Será que então a carreira dele acabou? Será que ele não serve mais? Por isso que estão vendendo, praticamente dando para o Porto, que eles estavam tentando fazer? Não é possível, precisa ter assim um cuidado. É um baita jogador, é um belíssimo jogador. E aí eu vejo esses trabalhos da diretoria de São Paulo, essas negociações como bizarras. Eu vou lembrar do Natan. Agora não é o Natanael do Curitiba, o Natan que era do São Paulo, que foi para o Bragantino. Cara, o Natan é pior do que o Igor Vinícius? O Natan seria pior do que o Rafinha na temporada 2024? O Natan, se estivesse no São Paulo, por mais que o Natan também não é um primor de técnica, mas eu acho que ele seria o titular. Ia cair no gosto do técnico. É um jogador voluntarioso, rápido, forte e tal. Mas tem dificuldade para cruzar. O Igor Vinícius sabe cruzar? O Rafinha já cruzou alguma bola em 2024? Não. Então, mais uma vez, o entendimento da diretoria preferiu ficar com esses jogadores, liberou o melhor jogador fisicamente. Quando você fala fisicamente, então, pro Red Bull Bragantino. E foi de graça praticamente também lá, né? Acho que foram 8 milhões de reais, 6 milhões de reais, negócio assim. Ia pegar outro, e olha só, jogadores formados na base do São Paulo, o Natan, o Moreira. Olha só como esses caras estão saindo de graça, gente. Por isso que tem que ter uma mudança, assim, uma reestruturação também em Cotia, e uma reestruturação também dessas pessoas que estão fazendo os negócios no São Paulo. Não é possível que você quer comprar o Juan Tressoldo, você quer dar o Moreira de graça. Você não tem lateral, mas você quer comprar um zagueiro onde já tem bons zagueiros no time. Você não quer comprar o lateral, mas vai comprar o zagueiro. São as coisas que incomodam a gente um pouco, porque a gente está vendo que o São Paulo carece dessa contratação da lateral direita. E agora, então, o São Paulo retirou a proposta que foi feita aí ao Porto, né? Então, assim, o Moreira não vai mais para o Porto até esse momento. O Wendel agora é o jogador que está forçando lá a sua saída lá do Porto, ele que está tentando convencer, inclusive, parceiros lá, né, galera, para que o Porto chegue a um acordo com ele e libere o jogador. Aí é uma questão dele, o Porto, talvez aí o que pode fazer? O cara ser liberado, abrir mão de direitos, de valores que ele tem para receber do Porto. Aí, se isso acontecer, praticamente o cara vai estar pagando para jogar no São Paulo. Para vocês verem a vontade do Wendel de sair do Porto, porque ele sabe que não vai jogar, e a vontade também dele de chegar no São Paulo. Então, tudo isso a gente vai estar apurando também aí nas próximas horas, nos próximos dias. Beleza? O Wendel tá com uma baita vontade de jogar no São Paulo. Agora é o jogador que começa a negociar com o Porto, porque o São Paulo retirou a proposta, mas por que também, né? O São Paulo contratou o Enzo Dias, que não é um primor de lateral, mas eu acho que é melhor do que o Jamal e melhor do que o
Patrick aí, vai quebrar o galho no Campeonato Paulista ali até o meio do ano e depois tem a chegada do Wendel. Vamos aguardar esse mercado da bola do São Paulo e essa movimentação aí também do time com o Zubeldia, a diretoria e os projetos que vem pela frente. A gente vai estar aqui, galera, cobrando, né? A gente vai estar aqui elogiando, reclamando, e a gente tem que ser imparcial. Quando acerta, a gente tem que, obviamente, procurar elogiar. Quando erra, a gente vai criticar, mas é uma crítica construtiva. Nada de destruir, xingar jogador, né, xingar dirigente, nada disso. A gente é inteligente, nós somos inteligentes, pessoas inteligentes, né? Nós somos pessoas racionais, então a gente sabe distinguir as coisas, o que é bom, o que é ruim. Não é verdade? A gente não precisa ofender ninguém aqui, galera. Tamo junto. Até porque eu vou repetir para vocês. Meu canal, sei que crianças assistem também, pais, mães assistem ali, muitas vezes as crianças estão assistindo. Uma coisa eu falo para vocês. No meu canal, eu, tá, jamais vou estar falando palavrão e xingando pessoas baixo escalão, com palavras horríveis aí, né, de ser humano. Isso aí não vai acontecer aqui no canal, não. Então eu sempre digo, cara, pode assistir com o seu filho, sua filha, escutando dentro da sua casa, com a sua criança, à vontade, entendeu? Porque aqui dentro da minha casa, aqui dentro desse canal, você não vai ouvir palavrões, xingamentos, ofensa às pessoas. O que a gente faz aqui é reclamar mesmo, mas é do time, isso é normal, né? A gente reclamar, beleza? Tamo junto aí, meus amigos. Então, ó, dá aquela moral, se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo. Como sempre, vamos São Paulo. E vamos São Paulo. Ah, galera, um recado. Hoje tem copinha, né? Cara, e agora esqueci o horário do jogo da copinha hoje. Cara, eu não tenho certeza, galera. Depois dá uma pesquisada aí, mas eu acho que é 7h30 ou 9h30. Hoje o jogo da Copinha é o terceiro jogo do São Paulo, né? O São Paulo joga até pelo empate ali, né? O 15 de Jaú. O São Paulo já ganhou as duas. São Paulo fez 9 gols, não tomou nenhum. Hoje é o terceiro jogo para definir aí quem que será o líder do grupo aí de São Paulo, já que o 15 de Jaú também ele ganhou os dois jogos também, mas o São Paulo ganha no saldo de gol. Então hoje tem a garotada aí mais uma vez aí, quem sabe dar um show de gols aí na Copa São Paulo. Valeu? Forte abraço, tamo junto, vamos São Paulo.